A paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. Sou grato a Deus novamente pela oportunidade de vir aqui pregar a palavra. Que Deus abençoe a vida de Edson, que me fez esse convite. A vida do Bispo Valdeci, pela confiança. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que veio aqui nessa noite ouvir a palavra de Deus. Justificando meu atraso, durante a semana eu moro e trabalho na cidade de Águia Branca, né? Fica mais de 100 quilômetros daqui. Então hoje lá eu estou com a responsabilidade de gerir mais de 30 funcionários. Então é uma correria um dia todo, resolvendo problemas. Mas larguei o mais cedo que eu pude lá, né? Corri para casa, peguei o carro, fui para casa, tomei um banho e vim o mais rápido possível, né? Então, para justificar, né, o meu atraso para os irmãos. Tem gente que fala, não tem problema pregador não, pregador chega depois do culto começar mesmo. Eu não gosto, eu gosto de chegar desde o início do culto, adorar a Deus, né, sentir ali o ambiente do culto, né, adorar a Deus em cada louvor, cada hino, ver cada coisa que foi falada, mas hoje não consegui, né. Após aqui vou jantar, vou partir, vou chegar lá para as meia-noite, a 1h da manhã lá, para acordar cedo no outro dia, trabalhar, e amanhã, sexta-noite, vim para Pinheiro para pregar de novo. E voltar e ir embora. Mas, meu irmão, Iago, não cansa? Não cansa, irmão. Mas o cansaço compensa. O cansaço de ver vidas sendo alcançadas por Deus, de ver Deus falar. Desde quando eles me fizeram a proposta, eu deixei bem claro para eles, eu só vou, mas eu tenho um chamado. E isso eu não negocio. Vou precisar ir, vou precisar viajar. E nesses momentos eu vou sair. Eu não abro mão do meu chamado por nada. Deus é a minha prioridade. Abra sobre o livro de Êxodo, capítulo 12. Então, que os irmãos estejam orando por nós, para nos proteger, né, por essas estradas aí. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Quem achou, diga amém. Vamos ler. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, o macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel os sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e a sua fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele for ficar pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Presta atenção. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Versículo 12. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Pode sentar. Eu vi no cartaz, que foi postado, que foi enviado para mim, o tema de avivamento. Um culto de avivamento. Contexto de Levítico, que fala sobre o altar do holocausto, em que o fogo deveria arder continuamente sobre o altar e não se apagar. Embora Deus me direcionou para esse outro texto, vocês vão ver que vai se encaixar
muito bem no tema e até no texto que está no tema. Texto de avivamento. É um texto que vai falar sobre altar de holocausto, sobre sacrifício. E hoje, dentro dessa palavra, Deus me tocou para eu falar sobre sangue, sacrifício e fogo. Sangue, sacrifício e fogo. Nós lemos aqui o momento em que Deus alerta o povo como eles deveriam se prevenir e se precaver diante da última praga que viria ali na terra do Egito. Sabemos que Deus tirou o povo da terra do Egito com mão forte, com braço estendido, operando sobre o Egito e sobre os deuses do Egito, muitos sinais, muitas maravilhas, muitos juízos para mostrar o seu poder e libertar o seu povo. E aqui estamos diante da última praga, porque o povo está no Egito e agora tem que sair do Egito e ir para a terra que Deus havia jurado aos seus pais, a terra que Deus havia prometido. Mas o que Israel estava fazendo no Egito? Se o seu lugar era a terra prometida, não faz sentido estar eles no Egito. Se o Deus que eles adoram é o Deus de Israel, não faz sentido eles estarem no meio de uma nação em que o Deus adorado não é o mesmo Deus. Nós sabemos muito bem o motivo deles estarem lá. Lembra de José, filho de Jacó? Ele foi enviado para o Egito, chegou como escravo, terminou como governador e levou toda a sua família, toda a casa de Jacó para lá. Jacó, seu pai, seus irmãos e toda a família. Quando essa família foi para o Egito, era apenas 70 almas, a Bíblia diz. Era apenas 70 pessoas que foram embora para o Egito. Só que com o tempo passando, aquele povo se multiplicou. Aquele povo foi gerando filhos e filhas, e se multiplicou e se engrandeceu. José, ele era favorecido por Faraó, porque José foi um instrumento de Deus para salvar muitas vidas da fome, inclusive o próprio Faraó. Então o Faraó gostava de José, favorecia José, deu para José e sua família uma casa no meio do Egito só para eles, para que eles vivessem separados, porque os seus costumes eram diferentes. Porque quem é justo tem um tipo de costume, e quem não é justo tem costumes completamente diferentes. Quem serve a Deus tem costumes, e quem não serve a Deus tem costumes completamente diferentes. Então, por causa disso, Faraó favoreceu José e deu a ele e a sua família uma terra separada no Egito. Mas o tempo passa, José morre e outro Faraó assume o trono. Depois que o Faraó que conhecia José também morreu, levantou-se um Faraó que não conhecia José, e Faraó começou a observar que o povo, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 1, o povo multiplicou-se, frutificou e foram fortalecidos grandemente. Não fala apenas que a nação cresceu, fala que o povo multiplicou, frutificou e fortaleceu-se grandemente. E isso começa a incomodar Faraó. Chegou apenas uma família, agora se tornou uma nação. Chegou apenas um pouco de povo, agora é mais de 2 milhões de pessoas. Era apenas uma casa, agora toda uma nação. Era apenas uma família dentro de outra nação, mas agora é uma nação dentro de uma nação. E por que se tornou uma nação? Por que cresceu tanto? Porque Deus fez multiplicar, Deus fez frutificar e Deus fortaleceu grandemente. Chegou pequeno, mas não permaneceu pequeno, porque Deus fez multiplicar. Chegou sem fruto, mas não permaneceu sem fruto, porque Deus fez frutificar. Chegou até fraco, mas não permaneceu fraco, porque por Deus foram fortalecidos grandemente. E eu já quero deixar uma palavra de Deus aplicando ela na sua vida. Aleluia, eu creio que aqui existem pessoas que carregam uma promessa que foi feita por Deus. Não foi uma promessa que foi feita por homem, foi uma promessa que foi feita por Deus. E se essa promessa foi feita por Deus, a palavra para você hoje é: pode até estar pequeno, mas Deus vai fazer multiplicar uma hora. Pode até estar sem fruto, mas Deus vai fazer frutificar. Pode até estar se sentindo fraco, mas pelo Senhor você será fortalecido grandemente. Aleluia. Tem momentos na nossa caminhada que nós olhamos e falamos, diante do que Deus falou é muito pequeno, mas Deus está falando, uma hora eu vou multiplicar. Tem momentos na nossa caminhada que nós olhamos para o
trabalho das nossas mãos e falamos: eu não estou vendo fruto, mas Deus está falando: uma hora eu farei frutificar. E tem momentos que nos sentimos fracos e cansados, mas Deus está falando: nessa noite eu te fortaleço grandemente. E por causa dessa palavra, Faraó começa a se irritar. E a Bíblia diz que Faraó disse: vamos agir sabiamente contra eles. Vamos agir sabiamente contra eles. Usemos de sabedoria para abafar o seu crescimento. Usemos de sabedoria para acabar com os seus frutos. Usemos de sabedoria para tirar a sua força. Vamos operar contra eles sabiamente. Assim como o Faraó estava operando sabiamente, o diabo também, ele opera sabiamente. Ele usa a sua sabedoria, ele usa a sua astúcia para nos prejudicar. Assim como o crescimento do povo de Deus incomodou Faraó, a tua unção tem incomodado o inferno. Aquilo que Deus declarou sobre você tem incomodado o diabo. Eu estou falando com alguém aqui, alguém que está recebendo essa palavra, porque ela é de Deus. Tem pessoas que o inimigo está incomodado com a tua unção. O inimigo está incomodado com o teu trabalho. O inimigo está incomodado com o crescimento e o fruto que Deus tem feito através da sua vida. E por causa disso, por causa que você está de pé e tem levantado, o inimigo está falando: vamos agir contra ele sabiamente, vamos agir com astúcia. E com astúcia ele coloca laços, com astúcia coloca armadilhas. Mas a Bíblia diz: quanto mais Faraó oprimia, apertava, mais o povo de Deus crescia. Quanto mais ele tentava abraçar o crescimento, mais Deus fazia crescer, a ponto de Faraó ficar enfadado. Deus vai deixar o diabo enfadado com você. Deus vai deixar o inimigo enfadado. Por quê? Porque ele vai tentar, mas as suas armadilhas, as suas armadilhas não terão poder. Por quê? Porque sobre você é uma palavra, e a palavra é: você vai multiplicar, vai frutificar e será fortalecido grandemente. O diabo está incomodado com a autoridade que Deus tem para derramar. Não derramou, mas tem para derramar sobre a tua vida. É por isso que ele luta, combate, coloca tentação. Mas ele vai ficar enfadado, frustrado, cansado, porque a palavra de Deus é maior, e é cobertura e é escudo sobre a tua vida. O povo ainda mais cresce quando o Faraó aperta, persegue. Então o Faraó, vendo que colocar trabalhos e escravizá-los não era o suficiente, ele começa a pegar todos os filhos homens que nasciam e matar. Ele ordena que os soldados matem todos os filhos pequenos homens que nasciam. Se ele não conseguiu de uma forma, ele não desiste, ele vai tentar de outra. Mas pode tentar. Mas Deus tinha um Moisés, nascendo naquela época caótica. Poderia nascer em qualquer outra época, mas nasceu logo numa época em que, se ele nascesse, ele morreria. Mas Deus escolhe Moisés. Sem dúvidas foi escolhido por Deus. Embora Deus o chamou adulto, não resta dúvida que desde pequeno Deus o escolheu. Olha para você ver. Ele nasce da casa de Levi, filho de Jocabede, e mais um varão. Ele nasce e a mãe vê algo diferente nele. Esse menino é formoso, é bonito. Eu vou salvar ele porque ele é bonito, ele é formoso. Eu tenho certeza que no momento em que ela viu ele, teve alguma motivação maior. Não foi só isso. Não foi só porque é bonitinho, vou salvá-lo. Não. Mas olha a tentativa dela. Ela pega o menino, faz um cesto, coloca ele na margem do rio, na beira do rio. Tem gente que acha que o cesto foi colocado no meio do rio, né? E o rio foi correndo e a cestinha foi nadando no rio. Não, irmão. A Bíblia diz que foi colocado à margem do rio, foi no rasinho.
Que mãe desnaturada é essa que ia colocar o recém-nascido, não sei se ia colocar no meio do rio e a correnteza levar, não. A Bíblia diz que foi colocado na margem. O desenho, o filme coloca no meio para dar uma emoção maior, né? Falar, rapaz, olha o crocodilo tentando comer, olha que homem protegido por Deus. Mas não, irmão, foi colocado na beira, o João não era doida. Foi colocado na margem do rio com o cestinho. Aí a filha da filha do faraó, não, a filha de faraó, a filha de faraó estava nadando no rio com suas donzelas. De repente ela escuta um choro. Quando olha, vê um cestinho, um menino chorando. Ela manda as donzelas pegarem o cesto, as donzelas trazem. Quando ela viu o menino chorando, ela se moveu de íntima compaixão, teve compaixão dele. E ela reconheceu na hora que esse menino é filho dos hebreus. Era só um bebê chorando, mas na hora ela reconheceu, é filho de hebreu. Porque hebreu é diferente de egípcio. Quem olha para a cara de egípcio conhece, esse aí é egípcio. Mas quem vê o hebreu, fala, esse é dos hebreus. Tem uma diferença. E ela percebeu essa diferença e falou, esse é dos hebreus. Mas em vez de mandar matar, como era a ordem do seu pai, ela não manda matar. Ela fala, eu vou criar. E ela protege. Moisés cresce no palácio, protegido pela filha de faraó, no meio dos príncipes do Egito. Ele cresce, foi educado com o melhor professor. A Bíblia diz que ele era instruído em toda a ciência, em toda a sabedoria do Egito. E estava lá Moisés, tinha um certo poder aparente, tinha uma certa posição, muitos privilégios, riquezas, mas estava lá no alto. Porém, nós sabemos que ele não era livre como ele achava. Na verdade, ele era apenas um escravo. Era um escravo, mas que tinha a sensação de liberdade, enquanto o resto do seu povo era escravo e sabia que era escravo, porque sentia o peso de ser escravo. Agora Moisés era outro tipo de escravo, que embora era escravo, não percebia que era. Se sentia um príncipe, mas estava escravizado também no meio daquela nação. Há dois tipos de crente, há dois tipos de pessoas, melhor dizendo. Há pessoas que são escravas, estão escravas e reconhecem a sua escravidão. Só que tem pessoas que também são escravas do pecado, do mundo, mas não reconhece isso, não percebe isso. Isso não se sensibiliza dentro dela, porque eu estou no mundo, mas eu tenho tantos privilégios. Eu estou no mundo, mas vivo tão confortável. Eu estou no mundo, mas sou tratado igual um príncipe. Então, na verdade, eu não sou um escravo do Egito, eu sou o príncipe do Egito. Moisés, você está se sentindo o príncipe do Egito, mas uma hora a sua identidade de hebreu vai gritar dentro de você. Você pode até se sentir um príncipe do Egito, mas uma hora o sangue hebreu que está nas suas veias vai começar a ferver mais forte e você vai perceber o seu DNA. E quando esse DNA é percebido, ele já grande e crescido, estava andando entre os escravos do seu povo, e ele viu dois hebreus brigando. Na hora que ele vê os dois hebreus brigando, tô errando aqui, irmãos, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Na hora que ele vê um egípcio maltratando um hebreu, a Bíblia diz que ele se indigna na hora e salva o hebreu das mãos do egípcio. Ele pega o egípcio, mata o egípcio e livra o hebreu. O que é isso, irmão? Era alguém que estava no Egito, vivia como príncipe do Egito, achava que era egípcio, vivia como filho da filha de faraó, mas uma hora ou outra a identidade verdadeira dele grita dentro dele. Ele vê um dos irmãos sendo maltratado e começa a se incomodar com isso. Ele vê um dos irmãos ser ferido e fala, eu tenho que livrar ele da mão desse egípcio. Se ele era príncipe do Egito, ele deveria apoiar, mas ele começou a sentir, rapaz, eu estou sentindo uma indignação, vendo esse homem sendo maltratado, vendo esse homem sendo ferido. Eu acho que a identidade que grita em mim é diferente. Tinha nome de egípcio, mas o DNA era um DNA de hebreu. Você pode tentar se disfarçar como for, você pode tentar se disfarçar lá fora como for, pode tentar se esconder, porque tem luz que não deixa a sua luz brilhar. Tem luz que quando chega no meio das trevas se coloca debaixo de um velador. Ela chega no meio da escola, no meio do trabalho e tenta se disfarçar, tenta se
enturmar de maneira suficiente para ninguém perceber que ela é hebreia, para que ninguém perceba que ele é um crente. Mas Deus está falando, uma hora a tua identidade vai gritar dentro de você. Uma hora a identidade de cristão, como o Fábio falou, vai gritar dentro de você. E você vai começar a perceber que você não pertence ao povo que está lá fora. Você vai perceber que você faz parte de um povo diferente, que tem costumes diferentes. A identidade grita, e ele livra o egípcio. O faraó descobre e quer matá-lo. Moisés tem que fugir do Egito. Lá ele se casa, lá ele forma família e começa a ser pastor de ovelhas. Eu costumo dizer que isso que Moisés viveu antes era uma preparação daquilo que ele viveria no futuro. Aquele hebreu que ele livrou da mão de um egípcio já aprontava para o seu chamado no futuro, que livraria todos os hebreus das mãos de todos os egípcios. E as ovelhas que ele cuidava já treinava ali a paciência dele com as ovelhas, porque no futuro ele não seria pastor de ovelhas, ele seria pastor de toda a congregação de Israel. Então, até ele chegar ao ponto de viver o chamado, Deus coloca coisas no caminho que vão prepará-lo, que já apontam para lá para o futuro, mas agora estão o moldando, estão preparando. Imagine ele pastoreando ovelha. Ele percebeu que tinha ovelha que era mais fácil de lidar, você chama atenção, ela vem pro rebanho rapidinho. Mas ele percebeu que tinha ovelhas que eram mais rebeldes, que gostavam de fugir, que gostavam de ficar desgarrada. Aí ele tinha que ir atrás, com a paciência, trazer ela. Deus já estava preparando Moisés para o seu futuro. E Deus está falando com alguém. Algumas coisas que você vive hoje, às vezes coisas que você acha até está sendo muito entediante, está sendo muita pressão, está sendo muito difícil. Deus está falando, cada etapa da sua jornada está te preparando para o futuro que eu tenho para você. Lá na frente, Moisés, a paciência que você vai ter não é lidar com uma ovelha rebelde, é lidar com um povo murmurador e rebelde. Ô Moisés, eu estou te amassando, eu estou te moldando, eu estou te testando, estou te preparando, porque uma hora a sarça vai arder e queimar diante de você. Uma hora o chamado vai brilhar diante de você e o teu coração será atraído. Então Moisés é tirado do Egito, ele sai do Egito e vai para uma terra distante. Uma pergunta que eu sempre me costumo fazer: se Moisés já estava no Egito e o chamado dele era libertar o povo da escravidão do Egito, porque quando ele estava no Egito, Deus já não o chamou? Seria mais fácil, já estava ali no lugar do seu chamado, já estava ali no lugar. Era só Deus falar: Moisés, a partir de hoje você não é mais príncipe do Egito, saia daí e você vai libertar o meu povo. Não, Deus tirou Moisés do Egito, levou para uma terra distante 40 anos, e depois de 40 anos Deus pega Moisés de novo e torna ele para onde? Para o mesmo Egito do qual ele saiu. Eu costumo dizer que isso era um processo de libertação na vida de Moisés. Moisés estava passando por um processo de libertação. Enquanto ele estava longe, ele foi se desapegando do Egito. Porque antes dele tirar o povo do Egito, Deus precisava tirar o Egito de dentro de Moisés. Eu sei que isso parece ser uma coisa que você ouve sempre, mas é verdade. Antes de Deus nos usar para libertar pessoas que estão presas, Ele antes vai nos libertar daquilo que nós mesmos estamos presos. Antes de nós sermos usados para livrar irmãos nossos que estão lá no Egito, Deus precisa nos isolar, nos tratar, nos santificar e tirar o Egito de dentro de nós. Eu não estou falando aqui sobre isolamento. Eu não estou falando sobre isolamento, porque tem gente que acha que para se santificar ele tem que se isolar. Ele acha que a isolação faz parte do processo de santificação. Mas não, o que nos santifica não é isolamento. Houve até um povo na história da igreja, na história que eu falo após o tempo de Atos dos Apóstolos, após a igreja primitiva, houve um povo. A igreja, você sabe, passou aquele período das trevas, se distanciando da palavra, não havia uma pregação verdadeira. É claro que Deus tem sempre os seus remanescentes, mas a igreja passou por um período muito frio, difícil. Só que de vez em quando levantava alguns que se destacavam. Levantou-se um povo, uma época, que ficou conhecido como os monges cristãos. Os monges cristãos, eles fizeram um monastério cristão,
viraram monges. Por quê? Porque na teoria deles, se eles se afastassem da sociedade, se eles se afastassem da cultura, eles conseguiriam se santificar. Na teoria deles, eles se isolando da sociedade, eles conseguiriam viver em santidade. Mas o que santifica, irmão, não é o isolamento. Tem gente que acha que para ser santo tem que ser chato. Não é conversar. Eu não posso conversar com ninguém. Eu não posso conversar com ímpio. Não posso ter relacionamento com ímpio. Até a minha família que é ímpio. Não, quero distância. Porque tem gente que acha que vai ser santo sendo chato. Mas a proposta do evangelho não é te isolar. A proposta do evangelho é te transformar. E a transformação não ocorre por meio do isolamento. A transformação ocorre pela renovação do nosso entendimento. É por isso que a Bíblia diz, olha, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que santifica. Porém, Moisés precisava desse período de distância. Moisés precisava dessa parte de isolar-se um pouco, até que estivesse preparado para voltar. Quando ele volta, já volta sendo guiado por Deus, já volta sendo chamado por Deus. Nós lembramos da passagem da sarça, que Deus aparece e fala com ele. Deus ali o capacita. Deus ali dá poderes a eles para que ele operasse sinais, para que os egípcios e o povo dele mesmo também cresce que ele realmente foi enviado por Deus. Moisés ele é enviado para pedir que Faraó libertasse o povo. Mas Faraó ele endurece o seu coração repetidas vezes. Livra o meu povo, deixa o meu povo ir adorar no deserto. Não. Deixa o meu povo ir servir no deserto. Não. Faraó disse tanto não que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para que Faraó não deixasse o povo ir. É uma frase na Bíblia que me dá muito temor. Porque a primeira não foi Deus que endureceu. A primeira Faraó disse não. Faraó endureceu o seu próprio coração e falou, não vou deixar ir. Mas tem um momento que Faraó tema tanto que Deus fala, agora não é você não, eu mesmo vou endurecer seu coração para que você não deixe mesmo, para que os meus juízos se manifestem. Brincou tanto, se rebelou tanto contra a vontade de Deus, que Deus falou, agora eu vou endurecer seu coração. Deus nos livre disso. Não tememos, não brincamos com o Espírito Santo. Que a gente não brinque com o perdão, que a gente não brinque com a graça, que a gente não brinque com a misericórdia. Mas Faraó se recusa repetidas vezes. E Deus começa a mandar sinais para que, se não por livre vontade, mas por força, eles libertassem o povo. Deus manda praga de rio se transformar em sangue. Deus faz vir praga de mosca, praga de piolho, praga de rã invadindo a cidade. Deus faz vir gafanhoto, incomodar o povo, devorar os tecidos, as roupas e devorar todas as suas plantações. Deus manda praga para que todos os animais do Egito morressem, menos os animais do povo hebreu. Deus manda praga de chuva, de pedra e de fogo. Deus manda praga da escuridão, das trevas. Irmão, essa praga da escuridão, eu estava lendo na Bíblia, é tão tremendo, irmão. A Bíblia diz que a escuridão naquele dia era tão grande que era palpável a escuridão. Eles podiam palpear a escuridão. Aí eu imagino eles tentando acender vela e a escuridão vindo e apagando a vela, porque era uma escuridão palpável, essa praga que Deus enviou no Egito. A Bíblia diz, eles podiam sentir a densidade das trevas. Lê a Bíblia que você vai ver. Então Deus manda diversas pragas para resgatar. Só que há um momento em que Deus começa a anunciar uma última praga. Faraó, você temou. Moisés, fala com o Faraó que agora eu vou enviar a última praga, a 10ª, e vou enviar uma praga mais forte. Dessa vez fala com o Faraó que se ele não libertar o meu povo, eu vou matar todos os primogênitos do Egito, desde o pequeno até o grande. Eu vou tirar a vida de todos os primogênitos, seja de animais ou seja de pessoas, menos os primogênitos do meu povo. O Faraó se recusa. E aproxima-se o dia de Deus mandar a praga. Ao se aproximar do dia, Deus dá orientação para Moisés. Se nas outras pragas o povo não teve que fazer nada para estar protegido contra elas, nessa última foi diferente. O povo teve que
fazer uma coisa para que a praga não pegasse neles também, assim como pegaria nos egípcios. Deus falou: olha, para que os seus primogênitos não morram, cada um pegue um cordeiro. Cada casa pega um cordeiro, o mata e coma dele. Cada casa vai pegar um. Conforme a quantidade de pessoas, vocês farão a conta para o cordeiro. E tem mais. Quando vocês matarem esse cordeiro que vocês comerão assado, vocês devem pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas. Quando um anjo da morte vier sobre a terra, ele vai passar de casa em casa, matando e tirando a vida dos primogênitos. Mas aquela casa em que estiver o sangue nos umbrais das portas, o anjo vai passar por cima do sangue e não vai matar o primogênito que está lá dentro. Então faça isso, Moisés. Cada família mate um cordeiro. Cada família pegue o sangue e passe no umbral da porta. Cada família se alimente do cordeiro dentro da casa. Só que a família que for pequena e não dar conta do cordeiro sozinha, chame outras pessoas para que se reúna na mesa e coma do cordeiro. Moisés, se o cordeiro for muito grande para tão pouca gente, chama mais gente para casa, para que eles também se alimentem do cordeiro. Eu vou te falar, irmãos, Jesus é muito grande. Jesus é muito grande para que a gente queira ter Ele só para nós. Sabe o que é que Deus está falando com a igreja? Igreja, você a cada dia tem se alimentado do cordeiro, tem se fartado do cordeiro, mas o cordeiro é grande demais para só você. Chame mais gente lá de fora, para que ele se alimente do cordeiro também junto com vocês. Oh, irmão, Jesus é muito grande para queremos só para nós. Vamos compartilhar o cordeiro com mais gente, porque ele é muito grande. Vamos compartilhar o cordeiro com mais pessoas, porque é muito grande só para nós. Nós não damos conta. Aleluia. Pega o sangue, passa nos umbrais da porta, e o anjo passará por cima. É daí que vem o nome Páscoa, que significa passar por cima. O anjo passará por cima. Esse cordeiro tem que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito, e ter 1 ano. Ou seja, não pode ser cordeiro bebê, tem que ser cordeiro já adulto. E nós sabemos muito bem quem esse cordeiro simboliza. O Antigo Testamento era a sombra do que viria no Novo. E sabemos que sombra esse cordeiro representa. Sabemos que representa o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro de Moisés simbolizava o cordeiro de Deus. E assim como o cordeiro de Moisés, o cordeiro de Deus também não tinha defeito, também não tinha mancha. Foi tentado em tudo, mas em nada ele pecou. Ele não tinha mancha, ele não tinha defeito. O cordeiro de Moisés tinha que já ser adulto, não podia ter menos de 1 ano. O nosso cordeiro também não foi crucificado bebê, não foi crucificado adolescente, foi crucificado na sua maturidade. Ele foi morto. E sabemos muito bem que assim como aquele sangue nos umbrais das portas protegia o povo do anjo da morte, o sangue de Jesus é aquele que nos protege a cada dia. Aleluia. Naquele dia lá, o sangue do cordeiro de Moisés protegia o povo, e neste dia aqui, o sangue do cordeiro de Deus, ao ser aspergido sobre nós, a ser vertido naquela cruz, ao crermos nesse sacrifício, ele tem poder. É por isso que a gente fala, o sangue de Jesus tem poder, irmãos. Se não fosse o sangue de Jesus, aonde nós estaríamos? Se não fosse o sangue de Jesus, o que nós faríamos? Esse sangue foi vertido na cruz. Nós vemos isso no Evangelho, no livro de Atos. Nós vemos Paulo falando: eu não deixo de pregar outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Aleluia.
Aleluia. Em Romanos nós vemos que através do sangue do Cordeiro nós somos justificados. Em Efésios capítulo 1 nós vemos que pelo sangue nós temos a redenção. E Efésios capítulo 2 vai falar: olha, vocês antes estavam longe, mas pelo sangue agora vocês chegaram para perto de Jesus. Pedro também vai dizer bem assim na sua carta: olha, vocês não foram compradas por coisas corruptíveis alguma, vocês não foram comprados por prata e nem por ouro, mas por sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado. Aí vem João também em sua carta dizer bem assim: olha, se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Apocalipse encerra: e nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. Quem pode celebrar o sangue nessa noite? Quem pode celebrar o sangue nessa noite? É o sangue que justifica, que redime, que transforma, que lava, que purifica, que perdoa. Eu não sei para quem é isso, mas Deus está falando: tem sangue de Cordeiro para lavar as suas vestes, tem sangue do Cordeiro para tornar isso aí que é negro ficar branco, ficar puro, ficar santo. O sangue está aqui. E nós ordenamos em nome de Jesus que pelo poder do sangue, todo principado, toda potestade, todo espírito maligno, que saia agora pelo sangue do Cordeiro. O sangue há poder, no sangue há poder, no sangue nós temos o que precisamos. O sangue, é o sangue. Se arrependeu, confessou, é o sangue. Se arrependeu, creu, é o sangue. Não deixe o diabo te acusar, porque o sangue já te cobriu. Tem gente que estava aqui com o coração pesado de acusação, de condenação, mas hoje, através do poder da palavra, você vai entrar para casa convicto: o sangue me lavou nessa noite, o sangue me limpou e tirou a culpa. Mas não é apenas sobre sangue nos umbrais. Tem que comer do Cordeiro. Não é só pegar sangue e passar nos umbrais da porta e ficar dentro que está tudo bem. Moisés falou: dentro da casa, se alimente da carne do Cordeiro. Coma da carne do Cordeiro. Se não comer do Cordeiro, pode ter sangue na porta, mas não tem salvação, não tem livramento do anjo da morte. É colocar o sangue, permanecer dentro e se alimentar do Cordeiro. O que é se alimentar do Cordeiro? É pegar o Cordeiro que está fora e comer dele. Pegar o Cordeiro que está fora, trazer ele para dentro do teu ventre. É pegar o Cordeiro que está fora e interiorizar ele, para que com a força do Cordeiro você viva, para que com a força do Cordeiro você saia do Egito. Porque Deus falou: tem uma coisa, esteja com os pés calçados, com os lombos cingidos e com o cajado na mão. Para quê? E coma do Cordeiro apressadamente. Coloca pressa nisso, porque com a força desse alimento, com a força desse Cordeiro, vocês sairão apressadamente do Egito. Estejam preparados para a viagem. Não fiquem descalços, coloque sandália. Não fica sem cinto, coloca o cinto. Não fica sem cajado na mão, coloque o cajado. Coma como alguém que está com pressa para viajar. Se alimentar do Cordeiro. Se alimentar do Cordeiro. Porque gostar do benefício do sangue do Cordeiro, todo mundo gosta. Gostar do benefício do sangue que limpa o pecado, que tira a culpa, que protege, que expulsa os demônios, todo mundo gosta. Mas nem todo mundo está disposto
a comer da sua carne, a beber do seu sangue. Eu também gosto do benefício do sangue do Cordeiro. Mas Deus está falando com alguém: ei, não se apega apenas ao benefício do sangue, se alimente do Cordeiro. Irmãos, que história é essa? O sangue até dá para aplicar, mas isso aí não dá para aplicar. Dá para aplicar sim. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus estava pregando, porque Jesus curava, expulsava o demônio. E benefício de Cordeiro é muito bom, né? Milagre é muito bom. Mas o Cordeiro também pregava. O Cordeiro também falava a palavra. E quando o Cordeiro estava falando a palavra, ele disse: os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Mas eu sou o pão da vida que desceu do céu. Quem se alimentar de mim nunca mais morrerá, mas viverá eternamente. E como pregação dura, o povo não gosta. O povo começou a olhar para o Cordeiro e falar: essa pregação é muito dura. Que negócio é esse de se alimentar? Que negócio é esse de ser o pão da vida? Aí Jesus, nem se importando, olha e fala: tá dura, vai ficar mais dura ainda. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, estava duro, vai ficar mais dura ainda. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Mas quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo, e eu ressuscitarei naquele grande dia. Jesus termina dizendo: ei, aquele que se alimenta da minha carne, aquele que bebe do meu sangue, ele está em mim e eu também estou nele. Não é só estar debaixo do sangue, é também o Cordeiro habitar dentro de mim. Não é só estar em Cristo, mas Cristo tem que habitar também dentro de mim. Se alimente do Cordeiro. Se alimenta do Cordeiro. Eu sei que essa é a parte que exige renúncia, mas tem que se alimentar do Cordeiro. Eu sei que essa é a parte que exige sacrifício, mas tem que se alimentar do Cordeiro. Jesus aqui não estava falando de canibalismo. Ele estava falando: tem que se alimentar de mim. Tem que se alimentar das minhas palavras. Tem que se alimentar daquilo que vocês têm visto em mim, ouvido de mim. Tem que se alimentar. E quanto mais você se alimenta, mais come, mais se alimenta. Mais se alimenta da palavra, mais se alimenta da palavra escrita, mais se alimenta da palavra revelada. Quanto mais vocês se aproximam, eu mais habito em vocês. Quanto mais você comem da minha carne e bebem do meu sangue, na força da minha vida dentro de vocês, vocês irão caminhar. É com a força minha que vocês irão caminhar. É com a força minha que vocês conseguem sair do Egito. É por isso que tem muita gente, irmão, que até hoje já saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dele. Por quê? Porque ele não se alimenta do Cordeiro. Está debaixo do sangue, mas não se alimenta do Cordeiro. E no tempo de Moisés, eles se alimentaram do Cordeiro apressadamente, se prepararam para a viagem e depois saíram do Egito com a força daquele alimento. Deus está falando: tem coisas que você será liberto quando começar a se alimentar mais da minha presença. Feche a tua boca para coisas que tem feito mal para a sua vida espiritual e abra a tua boca para se alimentar do Cordeiro, para comer da sua carne, para beber do seu sangue. Quanto mais eu me alimento, quanto mais eu me alimento, mais eu morro, para que o Cordeiro viva em mim. É se alimentar do Cordeiro. Eu sei que a gente tem muitas ocupações, mas é se alimentar do Cordeiro, buscar intimidade com Ele de tal forma que você sinta dia após dia as tuas vontades sendo refreadas e as vontades de outra pessoa tomando domínio na sua vida. É você sentir dia após dia que você está se esvaziando dos seus próprios sonhos egoístas. E que você começou a sonhar sonhos que antes você não sonhava. Parece sonhos de outra pessoa. É do Cordeiro vivo em você e mortificando o teu velho homem a cada dia. É do Cordeiro dentro de você, mortificando a velha natureza a cada dia. E quanto mais ele está vivo em você, aí você vive verdadeiramente. Deus está falando: esteja com os lombos cingidos.
Lombos cingidos fala de firmeza. Quando Deus foi falar com Jó, depois de muito tempo sem falar com ele na prova, Deus fala: se coloca de pé como homem e cinge os teus lombos. Cingir os lombos fala de firmeza. E o povo tinha que estar com os lombos cingidos. Eles tinham que estar com os pés calçados, como alguém que não está descalço. A gente dentro de casa fica descalço porque a gente está à vontade, mas eles deveriam estar com os pés calçados, preparados para uma viagem, preparados para sair do Egito, a qual eles estavam ainda inseridos, mas apressadamente seriam dali tirados. É por isso que já deveriam estar com as malas prontas, com o cajado na mão, porque apressadamente sairiam do Egito. Oh, aleluia. Irmão, sabe por que a gente deve estar preparado? Sabe por que a gente deve estar coberto pelo sangue? Sabe por que a gente tem que se alimentar do Cordeiro a cada dia? Porque a volta de Jesus não acontece de forma demorada, ele vai vir apressadamente. Ele mesmo diz: eis que venho, mas é sem demora. Eu venho apressadamente, irmão. O arrebatamento acontecerá apressadamente. Num abrir, num piscar de olhos, é apressadamente. É por isso que Deus está falando com alguém rapidamente e apressadamente. Se ajeita, se posicione, se conserta, se alimente, se aproxima, se submeta ao Cordeiro. Apressadamente Jesus vai voltar, apressadamente vai nos arrebatar, e apressadamente Ele irá nos Ele vai nos levar para estar com Ele na glória. Saia do Egito depressa, larga isso depressa, renuncia isso depressa, abandona a velha vida depressa. Apressadamente, Israel. Apressadamente, Israel. Irmão Iago, você falou de tudo. Falou do Cordeiro, falou do sangue, mas não falou de fogo. Que o tema do culto é avivamento. Irmãos, tem avivamento maior do que nós mortos e o Cordeiro vivo dentro de nós. Tem avivamento maior do que o sangue de Jesus nos cobrindo, desfazendo as obras do diabo, e o Cordeiro a cada dia vivendo mais forte, mais completo dentro de nós. O avivamento é isso. Mas já que você não está convencido por isso, eu vou no texto então. Levítico diz que o altar do holocausto deveria arder continuamente, o fogo não devia se apagar. Mas deixa eu te falar, sabe o que deveria queimar no fogo? Um cordeiro. Era o altar de sacrifício. Mas antes do fogo ser acendido no altar, o sangue daquela vítima que morria, o sangue daquele sacrifício, ele era passado nas 4 pontas do altar. O altar do holocausto tinha 4 pontas, uma para lá, outra para cá, uma para lá e outra para cá. O sangue do animal era passado nas 4 pontas do altar. Depois o cordeiro vinha, e só depois o fogo vinha. Você está entendendo? Primeiro o sangue nas 4 pontas do altar, depois vinha o cordeiro, e depois o fogo era aceso no altar. Eu já falei do sangue, e ele está aqui hoje para te purificar. Eu já falei do cordeiro, a qual a cada dia você deve se alimentar. Mas agora também eu quero falar de fogo, aleluia. Eu quero falar também do fogo que vinha arder sobre o altar. Mas o fogo só ardia após o sangue, após o cordeiro. E depois, por terceiro, vinha o fogo. Eu vou te falar, isso já se cumpriu também na Bíblia. Isso só sombra do que aconteceria, porque o cordeiro veio, o sangue foi derramado nas 4 pontas do altar da cruz, o altar chamado Cruz do Calvário. Nas 4 pontas o sangue foi aspergido. Por que nas 4 pontas? Porque uma mão era pregada para cá, a outra era pregada para lá. Os pés, a cabeça foi fixada com a coroa, aspergindo sangue para cima, e os seus pés foram cravados para baixo. As 4 pontas do altar foi melada no sangue,
sangue, depois o cordeiro foi entregue ao Pai, e depois em Atos 2, o fogo do Espírito Santo desceu. Eu já falei do sangue, já falei de se alimentar do cordeiro, e agora eu quero declarar, pelo poder da palavra, o fogo de Deus está descendo nessa noite, e está te renovando. O fogo do Espírito vai descer nessa noite, e te dará mais fervor, em nome de Jesus. Receba o receba o fogo do Espírito Santo, que começa a te fortalecer agora. Receba a unção que vem do alto, que começa a te dar mais fervor e mais capacidade ministerial agora. Receba o fogo que desce nessa noite para renovar, para purificar, para fortalecer, para animar a sua vida. Se coloca de pé. Se coloca de pé nessa noite. Alabarahassou, Viamandaradahassou. Alabarahassede que mandará cá. Oh, Cordeiro, nós te agradecemos, Jesus, por ter morrido por nós naquela cruz. Louvamos ao Senhor pelo teu sangue. Oh, Jesus, derrama o seu sangue sobre aqueles que estão carregando um fardo pesado de culpa, e que esse sangue venha limpar, venha purificar agora, e em nome de Jesus, todo espírito de acusação vai sair em nome de Jesus, e o sangue do Cordeiro irá lavar essas vestes. Oh, Cordeiro, venha morar dentro de nós, venha habitar dentro de nós, venha nos alimentar com a sua própria carne, com a sua própria essência a cada dia. E Senhor, Espírito Santo, venha como fogo, renovando a tua igreja, venha como fogo, avivando a tua noiva. Oh, visita esse crente na madrugada com fogo, desperta, desperta esse crente que está longe da oração. Marca ele, Espírito Santo, marca ele, Espírito Santo, a batize, a encha, a santifique, capacita ele, capacita ela com o teu poder, com o teu poder. Dê força para que ela pratique a renúncia, dê força para que ele te ouça. Se algumas coisas tampando os ouvidos, esses tampões dos ouvidos serão queimados agora. Harabadassou, rabadacavaracé, halamanderidarabadarabaдаssubindequiavaracé. Oh, essa venda que tampa os olhos, essa venda que tampa o coração, que seja que alamandará, rabadacalabarasúbia, remandarabadacé. Acenda de novo, Espírito Santo, o fogo no interior do peito desse crente. Reaviva de novo, Espírito Santo, o fogo que esse crente apagou. Acenda de novo, Espírito Santo, no coração, o fogo que inflama pelas almas. Acenda, Espírito Santo. Acenda, Espírito Santo. Ainda essa noite, acenda, Espírito Santo. Amontoe brasas vivas sobre a cabeça dele, sobre a cabeça dela. Brasas tiradas do altar que purificam. Oh, só mais um minuto, irmão, eu preciso ministrar isso aqui. Brasas do altar que purificam, que purificam. Que essa sujeira seja queimada. Que isso que impede a sua vida de santidade seja queimado, queimado agora. Hoje tem sangue para limpar, tem fogo para queimar, tem fogo e tem sangue. Que isso que prende os pés desse crente nesse mundo, que sejam destruídas essas correntes agora, em nome de Jesus. Em nome de
Jesus, tudo que está prendendo nessa terra, tudo que está prendendo no materialismo, tudo que está prendendo na vida cômoda e conformada, que seja repreendida agora, porque você, Aramanda Rabacé, porque tem alguém aqui que carrega um grande chamado, e dessa maneira, acomodado, parado, preso aqui, não dá para ficar, não dá, e Jesus hoje está arrebentando essas correntes, arrebentando. Não há nada que vai impedir você de viver isso. Que Deus